Fala, gente! Estamos na 15ª aula da Escola Bíblica Online e hoje nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nos rendemos à Tua boa, perfeita e agradável vontade diante da Tua palavra e pedimos para que o Senhor nos ensine mais neste momento, nos dando mais intimidade contigo e com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, conduza-nos. Amém. Pois bem, estamos aí e vamos estudar a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, a pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Bom, nós temos algumas verdades que nós queremos dizer a respeito disso. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus, coeterno com o Pai e com o Filho, e que Deus concede o Espírito Santo a todos os que creem, ou seja, quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. E também de que ele é completamente Deus e profundamente pessoal. Isso é maravilhoso, né? Então, bom, vamos lá. O nosso versículo principal, ou os nossos versículos principais estão lá em João capítulo 14, versículos 16 e 17, que dizem o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Então, vamos por partes, né? Vamos começar com o nome, o Espírito Santo. Bom, primeiramente, nós identificamos que é espírito, ou seja, é imaterial, né? É o oposto da carne em alguns momentos, quando a palavra vai falar a respeito do Espírito Santo, como, por exemplo, em Isaías capítulo 31, versículo 3 diz: Os egípcios são homens e não Deus, seus cavalos são carne e não espírito, né? Um contraposto, ou seja, a diferença entre aquilo que é carne e aquilo que é espírito, aquilo que é material daquilo que é imaterial, né? Ou em Lucas 24:39, a palavra vai dizer que um espírito não tem carne nem ossos, né? Ou seja, quando a própria palavra de Deus fala de espírito, ela já está fazendo distinção daquilo que é material com aquilo que é imaterial. Isso é importante para a gente, né? Por quê? Porque toda a nossa fonte de conhecimento, ainda que a gente venha falar de algo que pareça óbvio, a gente tem que encontrar na palavra de Deus o que ela está querendo dizer com isso, para que a gente não seja moldado aos significados atuais e perdermos os verdadeiros significados do que a palavra de Deus está querendo dizer para nós com respeito àquela específica menção ou aquela palavra específica que está querendo, né, falar algo para nós. Por exemplo, nós entendendo que é o Espírito Santo, né, ou melhor, é Espírito, nós entendemos que há uma liberdade da além de uma limitação corpórea, né? Quando nós estamos falando especificamente, por exemplo, do Espírito Santo, né? Por exemplo, em 2 Coríntios 3:17, vai dizer que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, né? Então, ele não se restringe a uma limitação corpórea, mas ele tem liberdade de fazer aquilo que lhe apraz, né? Quando aqueles que nascem do Espírito, né, aqueles que nascem de novo, aqueles que nascem do agir do Espírito Santo no coração, né, se torna como lá em João capítulo 3 vai dizer para nós, versículo 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, nós entendemos que o Espírito
Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, ele age com liberdade de maneira incorpórea, ainda que habitando em corpos daqueles que creem em Jesus, ou seja, quando ele vem para habitar em nós, ele está em nós, ele não tem a limitação daquilo que nós, como humanos, como pessoas, podemos fazer. Ele pode agir de maneira extraordinária, ele pode ir além da nossa compreensão. E isso é importante a gente entender para que a gente não coloque limitação na pessoa de Deus, que é o Espírito Santo, entende? Então, nós estamos dizendo isso justamente para que seja desconstruído qualquer ideia de que, né, o Espírito ele está limitado ao agir corpóreo de um ser. Não, ele não está limitado. Para nós é um valiosíssimo privilégio nos tornarmos a habitação do Espírito Santo, mas ele não se limita a nós, tá? Isso é importante, porque Deus é Espírito e na pessoa do Espírito ele ainda, né, ele manifesta isso de uma maneira ainda mais inteligível para a gente. Então isso é muito importante. Nós encontramos, né, essa manifestação do Espírito já, por exemplo, lá no início, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando o Espírito de Deus se move sobre a face das águas, por exemplo, né? Nós encontramos um outro momento quando, por exemplo, ele vem sobre Maria, sobre a Virgem, né? E gera a Jesus, né? Nós encontramos também o poder do Espírito quando Jesus expulsa demônios, né? E ali no poder do Espírito, em Mateus capítulo 12, versículo 28, ou na forma como a força de um furacão, né? Como vem do céu, como um sol, como um vento impetuoso, lá em Atos capítulo 2, versículo 2. Então nós encontramos várias maneiras de evidenciar na palavra de Deus que o Espírito, ele, de maneira imaterial, ele age além da nossa capacidade corpórea. Ele pode agir para fora de nós, ele pode agir além de nós, de fora para dentro, ele pode agir de várias maneiras. E nós encontramos isso, né? Essas histórias, essas narrativas na palavra de Deus que nos dão uma ideia do poder, do agir, da presença, da glória do Espírito Santo, né? Então, bom, entendendo que é Espírito e que dessa maneira há uma liberdade dele de agir, da qual muitas das vezes nós não iremos compreender e não compreendemos mesmo lendo a palavra de Deus em alguns momentos, em alguns aspectos, né? E eu digo assim, compreensão científica, né? Eu digo assim, compreensão calculada, é uma compreensão de dizer, não, foi assim que aconteceu literalmente assim, ele, né? É tudo muito tentando em palavras humanas, de maneiras humanas, explicar praticamente o inexplicável, né? Então a gente vai tendo algumas ideias. Bom, é Espírito, mas também é Santo. E Santo, né, fala a respeito daquilo que é sagrado, daquilo que é separado, daquilo que vem do celestial, daquilo que não é humano, né? Oséias capítulo 11, versículo 9 vai dizer, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, né? Essa distinção, essa separação daquilo que é do céu e daquilo que é terreno, daquilo que é pecaminoso, daquilo que é material, né? Como nós, eu e você, em aspectos mais visíveis, né? Fala também a respeito da pureza e da justiça absoluta, né? Quando nós entendemos que o Espírito é santo, ele vem da parte de Deus, ele é puro, ele é perfeito, há uma justiça absoluta, né? Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz assim, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Então há uma distinção muito intensa quando dizemos que é santo, tá? E como nós dizemos, o nome é o Espírito Santo. Por que o? Porque
não é qualquer espírito, existem outros espíritos com um E minúsculo, né? E nós precisamos identificar isso, como por exemplo, a Bíblia vai dizer em alguns momentos, como lá, por exemplo, em Abacuque capítulo 1, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores, né? Então, existe esse momento, ou em alguns outros momentos, por exemplo, no Novo Testamento, onde vai partir o homem em espírito, alma e corpo, né? Identificando que há um espírito com um E minúsculo também que nos representa, aquilo que nós somos, né? Então, veja, quando dizemos o Espírito Santo, nós estamos dizendo que este O diz respeito a um único Espírito que é santo, ainda que nós também possamos ser identificados como espíritos santificados, né? Ou em santificação, né? Nós precisamos entender que há o Espírito Santo e este especificamente é a pessoa de Deus, né? Na terceira pessoa de Deus da Santíssima Trindade, tá? Então, tá aqui, porque é o Espírito Santo de Deus, é Espírito porque é imaterial e é Santo porque é sagrado, é o Senhor, é o próprio Deus, né? Ok? Então, passamos pelo nome de Deus. Agora, outra coisa que é importante a gente entender também, ainda falando do nome do Espírito Santo, é que existe uma variação de nomes na palavra de Deus, né? No Novo Testamento, nós vamos encontrar o Espírito, vamos encontrar Espírito de Deus, vamos encontrar Espírito de Cristo e vamos encontrar Espírito do Pai. No Antigo Testamento, a gente vai encontrar o Espírito e vamos encontrar Espírito de Deus, né? É muito interessante porque no Antigo Testamento nós vemos uma relação do Espírito Santo com Deus Pai muito maior, né? Porque Deus decide ser revelado no Antigo Testamento de uma maneira mais intensa a respeito da sua justiça, a respeito da sua pessoa, né? Como o Deus Yahvé, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E ali, em algumas menções, quando nós vemos o Espírito, nós vemos o Espírito de Deus, nós vemos manifestações do Espírito com a pessoa de Deus Pai, né? Já no Novo Testamento, por meio do Filho, e isso é lindo demais, nós encontramos uma tendência maior de vinculação do Espírito Santo com, primeiro, o Filho, né? Jesus, com o próprio Jesus, no momento, nos evangelhos mesmo, na história de Jesus, como depois, posteriormente, numa relação íntima com o Filho, com o cristão, com o Filho de Deus, o cristão, não Cristo, né? Mas o cristão. E isso é valioso demais, porque nós vamos encontrando passos de pessoalidade, passos de intimidade da pessoa do Espírito Santo desde o Antigo Testamento, né? De quando ele pairava sobre a face das águas, no momento da criação de todas as coisas, para um lugar de intimidade que ele nos ensina a chamarmos Deus de papai. E a gente vai chegar lá um pouco mais adiante, né? É lindo demais essa história de relação, de intimidade que vai acontecendo. Bom, falando um pouco ainda de nomes, né, é muito importante a gente falar um pouco a respeito dos títulos do Espírito Santo, né? Então, temos alguns aí, eu quero correr contigo nesses títulos que a palavra de Deus dá para o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito da Verdade, né? Como, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, vai dizer o seguinte: quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, né? O próprio Cristo falando do Espírito Santo, dizendo que como um dos seus títulos, né? O Espírito da Verdade, que guiará a toda a verdade. Que verdade é essa? A verdade, as verdades espirituais, as verdades do reino de Deus. Quem é a verdade? Ora,
a verdade é o próprio Filho, é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus já estava dizendo que o Espírito Santo guiaria todo aquele que crê em Jesus a Jesus, né? Para a verdade, as novas realidades do reino de Deus, para a revelação das boas novas, do Evangelho, do próprio Cristo, né? E ele, então, esse Espírito da verdade, ele testificará, né? Capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, né? Ele testificará do próprio Jesus, né? Então, Espírito da verdade. Segundo, o Espírito de santidade. Ele não somente é santo, mas ele é o Espírito santificador. Por quê? Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos auxilia para a nossa vida em santificação, para novos passos e degraus de glória, onde nós vamos aprendendo a nos portarmos, a pensarmos, essa novidade, nessa metanoia, mudança de pensamento, essa situação toda que a fé cristã vai provocando em nós, né, na leitura da palavra, no convencimento do Espírito, nos santificando. Então, ele é o Espírito de santidade, porque ele não só é santo, mas ele também é o santificador. Então, Espírito da verdade, Espírito de santidade. Terceiro, Espírito de vida. Por quê? Porque nós nascemos de novo, não é? Aprendemos lá na regeneração, na nossa aula da EBO, e entendendo que agora somos morada do Espírito Santo, esta vida nova que nós recebemos, esta vida no Espírito, ou seja, o Espírito de vida nos ensina a vivermos essa novidade de vida não mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito Santo de Deus, né? Quarto, o Espírito de adoção, né? Que coisa mais linda, queridos. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai, né? Então, veja, aqui eu quero dar um pouco mais de ênfase que há uma revelação muito preciosa para nós, que nos gera muito temor e contrição no coração. Você parar para pensar que neste texto, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele nos ensina que nós recebemos o espírito de adoção, não mais de escravidão, mas o espírito de adoção, somos adotados nessa família, somos enxertados nessa família sem merecermos, pela graça. E então o Espírito nos ensina a chamar o Pai, o Deus Pai, de papai, de Abba, Pai. Abba é uma menção em aramaico usada pelo próprio Cristo. E sabe quando foi que Cristo usou esta menção, Abba, a Deus Pai? Foi no momento em que ele estava no Getsêmani e ele estava orando e clamando ao Senhor. Ele diz assim: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Veja que no momento de desespero de Deus Filho encarnado, Jesus, no momento onde ele ora e clama ao Senhor por um fôlego de vida, de esperança, ele diz ali no momento de desespero, né? Ele clamando por ajuda ao Senhor, dizendo, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, no momento de maior intensidade, intimidade e transparência com Deus, ele chama Deus Pai, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, de Abba, Pai. E aí Paulo vai dizer para nós em Romanos que pelo espírito de adoção nós agora podemos da mesma maneira nos achegarmos a Deus Pai, dizendo papai, dizendo Abba. Meus irmãos, que privilégio é esse
de nos achegarmos ao Criador do universo, na liberdade de chamá-lo de papai. Uau! E isso acontece por esse Espírito Santo maravilhoso, que também é o Espírito de adoção, que habita em nós, faz morada em nós, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que coisa mais linda. Bom, falamos do Espírito da verdade, o Espírito de santidade, o Espírito de vida, o Espírito de adoção, o Espírito da graça, né? Por que graça? Porque é o Espírito que nos é presenteado na nova aliança, na graça, no favor imerecido, né? Como lá em Hebreus capítulo 10, versículo 29, vai citar dentro de uma exortação que está sendo dada ali, ou seja, o Espírito Santo, ele é este selo desta nova aliança, né? Ele é o selo desse resgate por meio da graça em Cristo Jesus. Né? Então, o Espírito da graça, o Espírito da glória. 1 Pedro 4,14 diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Por que glória? Além de ser glorioso por ser o próprio Deus, não é? Ele também nos lembra que haverá um momento de glorificação. Então, mesmo que no momento de tensão, perseguição, insulto, onde nós poderemos sofrer pelo Evangelho, o Espírito da glória, que nos glorificará, que é o selo e a garantia de que viveremos para sempre, seremos glorificados, estaremos diante da gloriosa presença de Deus sem sermos consumidos, está diante de nós, está proposto para nós, né? Então é muito lindo. E por fim, o Espírito eterno. Por quê? Porque ele é o próprio Deus, ele é de eternidade em eternidade, né? Então, recapitulando, voltando, nós aprendemos que os títulos que a palavra de Deus dá para o Espírito Santo são o Espírito da verdade, o Espírito de santidade, o Espírito de vida, o Espírito de adoção, o Espírito da graça, o Espírito da glória e o Espírito eterno, né? 7 títulos para o Espírito Santo, ok? Isso enriquece muito para nós com respeito à atividade, aquilo que o Espírito Santo promove, né, dentro da realidade que nós estamos aí vivendo na fé, ok? Então, além dos títulos, nós temos também na Palavra de Deus, em menção ao Espírito Santo, nós temos símbolos. Símbolos que vão ocorrendo ao longo das narrativas, ao longo das histórias, ao longo das situações, dos episódios que vão acontecendo na Palavra de Deus, né? Então, por exemplo, né, lá em Atos capítulo 2, versículo 2, no dia do Pentecostes, né, o que está narrando lá? Diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Ou seja, um símbolo do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na Palavra de Deus é o vento, né? Então nós encontramos aí uma característica, né? Um símbolo. Um outro, por exemplo, quando o próprio Jesus diz lá em Mateus, por exemplo, capítulo 3, versículo 11, que Jesus diz, falando do Espírito Santo, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Ou seja, o fogo é um outro símbolo. O terceiro símbolo é a água, né? Em João 7,37, do seu interior fluirão rios de água viva. O que ele está falando? Que há uma menção da manifestação do Espírito Santo, daquele que é cheio no Espírito Santo, né? Vai fluir o quê? Rios de água viva, né? Então há essa menção também da água. Uma outra menção, um outro símbolo, né? Falamos aqui do vento, do fogo, da água. Um outro símbolo é a pomba, não é verdade? Quando nós encontramos lá no batismo de Jesus por João Batista, nós vemos que o Espírito Santo desce como forma de pomba e ele repousa sobre a cabeça de Cristo no momento do batismo. Então, é um outro símbolo, né, que nós encontramos.
o selo, né? O selo é um outro símbolo, onde lá em Efésios 4, versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, né? Então, mais uma forma de explicar aí a função ou a atuação do Espírito Santo. E por último, o óleo. O óleo, 1 João, capítulo 2, versículo 20, né, diz assim: vocês têm uma unção, né, untado, que vem do óleo, da questão do elemento do óleo, que procede do santo. Então, nós vamos encontrando, aqui foram alguns versículos, né, para fazermos menção de alguns símbolos que estão ali representando a atuação e o agir do Espírito Santo, tá? Nós temos também a natureza do Espírito Santo. A gente falou um pouquinho na aula antiga sobre a pessoa do Espírito Santo, na aula anterior, sobre a pessoa do Espírito Santo, mas, né, então estamos aqui mais uma vez para reconhecermos que o Espírito Santo é Deus Espírito, ele não é uma porção de Deus, ele não é uma maneira de atuação de Deus, não, ele é o próprio Deus, né? Como nós falamos na aula passada. Então, até mesmo aquela citação em Atos, quando Pedro confronta Ananias e Safira, depois daquela mentira que eles mentem, primeiro ele diz, mentem a Deus, e daí ele já vai dizer de novo, mentiram ao Espírito Santo, ou seja, Pedro está dando o nome do Espírito Santo a Deus e fazendo esse paralelo, não trazendo nenhuma distinção, mas pelo contrário, né? Avalizando, dizendo, olha, Deus é Espírito Santo é Deus, né? Não só nos Salmos, não só em outros lugares na palavra de Deus, mas nós temos ali na própria consciência da igreja primitiva, né? Bom, assim como o Pai, o Espírito Santo também tem perfeições divinas por ser Deus, né? Então, nessas perfeições divinas que nós já citamos há 2 aulas atrás com respeito à pessoa de Deus Pai, nós vamos encontrar também na pessoa do Espírito Santo, como, por exemplo, a sua onipresença, né? Versículos 7 a 10 do Salmo 139 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Ou seja, aqui há uma evidência da onipresença do Espírito de Deus, do Espírito Santo, né? Ele está onde? Ele está em todo lugar, né? Ele está se movendo, ele está presente. Onisciência, né? Também o Espírito Santo. Isaías capítulo 40, versículo 13 diz: quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? Né? Uma pergunta, é uma retórica. Óbvio, quem? Ninguém. Ninguém, pois o Espírito tem todo conhecimento, então ele também é onisciente, né? Assim como o Espírito Santo também é onipresente, né? Jó, capítulo 33, versículo 4, Eliú vai dizer, um dos amigos de Jó, né, aquele que vem trazer, vem consolidar ali um conselho, com conselho verdadeiro, com conselho genuíno, ele diz assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então essa potência de fazer, de dar vida, está também sobre o Espírito Santo de Deus, né? Então, isso é importante a gente entender que esses atributos de Deus Pai também estão no Deus Espírito Santo, tá? E já caminhando na direção final da aula, a gente pode também entender mais uma vez, ratificar, né, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né?
é a pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, né? Como nós falamos na aula anterior também. Então ele tem inteligência, ele tem vontade, né? Isso acontece de maneira muito clara no livro de Atos dos Apóstolos, logo após os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, quando você vai ler Atos, você começa a perceber da maneira em que Lucas narrou em Atos, porque quem escreveu Atos foi Lucas, você vai perceber que a pessoalidade do Espírito Santo é muito presente, né? Tanto no Evangelho de Lucas, né, quanto na narrativa do livro de Atos, ali no momento de ebulição da igreja primitiva. Você vai encontrar inteligência na pessoa do Espírito Santo, você vai encontrar vontade, né? Vários momentos você vai dizer lá, você vai ler lá, e disse o Espírito Santo, ou seja, as pessoas tinham essa característica de discernir a voz do Espírito Santo e entender que o Espírito Santo era quem conduzia a igreja, né? Ou, por exemplo, olha só que legal lá em Atos capítulo 16, versículo 6, a Bíblia vai dizer, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, né? Paulo está lá sendo impedido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles oravam, eles clamavam e o Espírito Santo falava com eles, dava a eles direção. Muito legal isso aí, muito importante para a gente entender que a nossa vida de fé é uma vida de fé com um Deus que fala. Ele não só ouve, mas ele fala. E ele nos conduz a lugares dos quais ele deseja, ele anseia. Então, inteligência, vontade, sentimento, né? Olha só, a Bíblia vai chegar ao ponto de dizer para que a gente cuide para não entristecer o Espírito de Deus. Por quê? Porque tem sentimentos, para você ver como há uma pessoalidade, como há uma relação de intimidade, né? Você vê, por exemplo, isso já no momento em que Jesus, no início do seu ministério, é levado pelo Espírito para orar, para jejuar, né, por 40 dias. Você vê um momento em que o Espírito Santo vai falar com Paulo lá em Atos capítulo 20, versículo 23, onde diz assim, em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha só, ele não só nos consola, ele não só é o consolador, mas ele também é capaz de prever, prenunciar, né, dizer antecipadamente a respeito daquilo que nos espera, né? De certa forma também é um consolo, mas nesse caso dizer que prisões e sofrimentos esperam, não sei se é muito um consolo não, né? Mas é mais uma preparação daquilo que Paulo estava para viver. Então ele pode fazer isso no nosso relacionamento, ele pode preparar o nosso coração. Né? Às vezes a gente está vivendo um momento assim e de repente dizermos, olha, eu sinto no meu espírito que o Senhor quer me passar por uma estação de prova, eu sinto no meu espírito que o Senhor vai me dar um momento de paz, de vida, ou seja, essa relação, essa busca dessa intimidade que nós, no momento de oração, no momento de meditação, leitura da palavra, né, no jejum, podemos buscar e encontrar na pessoa do Espírito Santo, ou seja, em Deus, aquilo que nos está reservado. Né? Isso é muito precioso, isso é muito real, isso é, na verdade, uma narrativa da igreja primitiva que nos convoca a buscarmos viver hoje a mesma realidade, né? E isso é precioso. Olha só, por exemplo, numa despedida do próprio Paulo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, ele diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, este convite a esta comunhão é muito precioso, é muito valioso a gente entender esse privilégio. E eu quero encerrar aqui, dizendo isso para você. Não limite a sua fé no entendimento, mas muito pelo contrário,
busque no entendimento também discernir a voz do Espírito. E nos teus momentos de oração, nos teus momentos de clamor, nos teus momentos de alegria, de angústia, ao abrir o seu coração, ao expressar os seus anseios, busque ouvir a voz do Espírito. Busque discernir por meio da paz, né? Por meio daquilo que ele vai imprimindo nos teus sentimentos, né? Por meio daquilo que o Senhor vai antecipadamente colocando na tua vida para você viver, e vai aí desenvolvendo esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, porque é maravilhoso. Sabe, às vezes a gente pensa assim, poxa, como teria sido incrível morar e viver em Jerusalém na época, nos dias de Cristo, né? Sim, de fato, teria sido incrível. Mas algo que nós temos e ninguém ali desfrutava e vivia era a pessoa do Espírito Santo, que veio a se dar somente quando Jesus é assunto aos céus, então ele envia para nós o Espírito Santo, para todo aquele que nele crê, seja morada do Espírito Santo. Então, que nós possamos desfrutar disso da melhor maneira possível, né? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.